Fala, gente. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Maravilha, né? Excelente dia. Pincel e VersoCast, número 15, não é isso? Um momento para refletir, um momento para relaxar, introspecção, não é isso? Alguma coisa assim, né? Possa ser. Vamos lá para a leitura. O livro que estamos a ler é o livro de Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérolas, ou Não Faz Pérola, mania de botar no plural. Acontece, né? Enfim, terminamos a leitura do Caleidoscópio. Já ouviu falar em Caleidoscópio? Pois é. Caleidoscópio é um instrumentozinho feito por um desocupado, né? Lá na Inglaterra. É, perfeito. É um instrumentozinho feito com caquinhos de vidro, caleidoscópio, que você, ao passo que você vai virando a ferramentazinha, ela vai dando muitas cores, multicolorido. E hoje vamos estar entrando num capítulo que fala sobre amor. De várias formas, não é isso? Maravilha. Alguns textinhos. Continuar como a gente está fazendo a leitura. Isso. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ver? Bem-vindo, bem-vinda. Excelente dia. Ficar uma horinha aqui com vocês. Ou com você, não é isso? Você que me assiste de forma integral. Refletir um pouco sobre esses temas. Pincel e VersoCast número 15. Eu tento manter o ritmo, né? Que hoje é dia 15 e é a 15ª leitura. Maravilha, né? Isso. Leitura de poesia, leitura de textos. Oiê! Tudo bem, Stephanie Guerra? Bem-vinda. Maravilha. Isso, à tarde estamos a realizar o Pincel e Verso Cast. Tudo bem, e você? No momento em pé. Pode-se dizer que estou bem. Um dia de cada vez, não é isso? Perfeito. Jura? Não. É sério. Não precisa jurar, não. Tô em pé, tô em pé. Fica na resenha, né, Esther? Eu tô ligado. A gente tá fazendo a leitura desse livro aqui, ó. Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves.
Verde está na sua paleta de cores. Também tem lá. Um verde musgo, um verde militar, não é isso? Olha a pose, né? Eu não posso passar muito tempo sentado, não, que o joelho dói. Se eu passar muito tempo em pé, o joelho também dói, sabe? Quando não é isso, é o rins. A máquina parece que é de uma pessoa jovem, mas tem comportamento de uma pessoa de mais de 80 anos aí, né? Só às vezes que funciona bem é o coração, mas já tá perto do fim, uma coisa assim. Você tem uns 30, 36. Nessa existência aqui, nessa capa, 36. Na mente, juntando, né, na essência, né, quase mais de uma era. Ia dar 40? Maravilha. Algumas pessoas já perguntaram a mim se eu tinha 500 anos. Parece o Drácula. Não é isso? Às vezes acontece, às vezes a pessoa enxerga outra, né? Quando eu tô sem barba, me dá uns 15, 16 anos aí. Que a barba que faz esticar, né? Ó, a minha carinha, né? Ó, quase não tem nada aqui, né? Aí quando bate a barba, né? Um ancião de dias, alguma coisa assim. Irmão, primo de Matusalém, talvez, né? O pai dele. Tenho 21, mas minha cabeça tem 50. É. Eita, Febe, agora vai. Já tem cabelo grisalho, né? Platinado, não. Ou é pintado? Ou é filtro? Tacar, poxa. A minha barba de loira tá ficando esbranquiçada. Ó o prado. Não. É. Vamos lá pra leitura, né? Eu ia entrar em batalha de live, mas não me sentindo bem, não. Já tive tintura, né? Parecia aquela vampira, né? De X-Men, né? Ou só uma mecha assim de cabelo branco, não. O que você tem? Só a sensação de pertencimento, mas não. Eu sei que nada é meu, sabe? É. O que você tem? Nada. Tudo. Nunca? Também não, eita fé. É tudo emprestado. O que é que você tem? É tudo emprestado, não tenho nada não. A gente tá tudo de passagem, né? Até a capa, né, que a gente usa. Valeu pelo incrível, senhor Whiteman. Maravilha. Eu fico com esses pensamentos também, quais? De que não tem nada? A gente vai moldando, né? Vai moldando, né? O pensamento, a mente, alguma coisa assim, né? Para não deixar a mente nos moldar. Não é isso? Que tudo é emprestado, é. Foi Jesus, tava trocando uma ideia com Jesus, e ele disse, ó, vocês não são do mundo não, como eu também não sou. Eu digo, que viagem é essa, né? Aí daqui a pouco veio o insight, né? O estalinho, né? O flash de ideia, né? Eita, poxa, tudo aqui é emprestado, ó. Até o corpo, né? O corpo que a gente usa esse veículo para transitar aqui nessa viagem, né? Você pretende deixar a barba crescer? Não, ela tá crescendo só, é. É ela que tá, sozinha. O cabelo resolveu cair. O cabelo resolveu cair só, né, sozinha, é. Mais, né? Mais e mais, é. O cabelo que resolveu cair, o cabelo da cabeça, né? O cabelo da barba, ela tá aqui, tá crescendo ainda. Mas o cabelo da cabeça tá caindo sozinho, né? Decidiram. Corpo inteligente é fogo, né? Não, o corpo trabalha só. A não ser que eu queira burlar, né? De que forma, né? Botando químicos, fazendo tratamento, né? Implante. É que eu não, eu não me sinto bem de ter que pensar essas coisas não, sabe? De tanto pensar caiu, é. Tem tanta gente aí, exatamente, Sócrates, Platão, né? As pinturas que fizeram dele é todos eles careca, né?
Só alguns que fogem, né? Pitágoras, Aristóteles, alguns fogem, né? Confúcio, Jesus, né? Jesus pensante, né? Estranho Prado com cabelo, né? Meu cabelo era no ombro, né? Era aqui, o tamanho dele, né? O fio era no ombro. Mas aí o cabelo começou a cair, o Covarde 19 apareceu também. O Covarde, sério. O Covarde 19 apareceu também, aí o cabelo foi caindo com mais força. Caiu mais, caiu muito. Aí eu cheguei a raspar, né? Raspei a cabeça, raspei a barba. Eu só não raspei a sobrancelha, feito um colega meu fez, que me faltou sem vergonhice, foi. Exatamente. Aí o resto foi tudo crescendo assim. Eu não deixo nele que vai crescendo, sabe? Não entendi. Chegou o quê? O Covarde 19, a Covid, né? A pandemia que teve aí, algumas coisas assim. Aí eu fui acometido, fui pego de surpresa. Foi, aí começou a cair meu cabelo grandão, deixava o coque aqui de samurai, né? Deixava o coque de samurai aqui, tal, no cabelo, tal. Já era. Quase faleci, ó, pai. Foi. Eu também. Só que eu fui socorrido, né? Um colega meu se foi, logo no início. Ele teve que ser entubado, aí o procedimento não era esse, né? Aí o hospital deu uma. Nunca vi uma desgraça da né? Exatamente. É algo, eu me lembrei assim da peste negra, de outras coisas, né? Mas desse covarde 19 não. Tá pra vir outro aí, disseram, né? O povo aqui em casa tudo pegou, menos eu, estranho. É super, né? Super imune, alguma coisa assim. Não estavam dizendo, né? Assintomático, né? Não diziam isso, né? Pessoas assintomáticas pegam, mas não tem nada. Passa batido. Acho interessante esse tipo de análise que são, né? Eu fiquei um mês de cama ruim. Eu sinto muito, mas perdi a morte, pois não aguentava mais. Pois é. Foi quando eu tive cálculo renal, eu tinha aceitado minha ida, né? Que dor da febre. Hã? Dor de cálculo renal, você gira o corpo todinho, meu irmão. E tá doido, vomitei sangue. Pronto, eu acho que o cálculo renal foi mais pesado do que o covarde 19. Só que o covarde 19 o meu cabelo caiu um pouco mais. Eu já tenho a família, né, com cabelo pouquinho. Eu tive que fazer o exame do cotonete. Exame ruim dos negativos. Deu negativo, não foi? Eu literalmente vi a morte de frente, né? Lado. Eita, velho. Pois é. É esse tipo de relato, né? Muitas pessoas trouxeram e, sei lá, uma confusão da pinóia, né? É porque é como colocaram também, né? Isso não foi por acaso, foi uma guerra biológica para dominação do mundo, né? Para controle. Eu já tive infecção no rins, segunda dor pior. Pois é cabuloso. Pedra, está doido. Negócio de pedra no rim, pedra na vesícula. Eu não pedi a morte, não. Eu já tinha abraçado ela já, ó. Obrigado pelo menino. Valeu. É coisa de outro mundo. Eu me lembro que o médico ele disse assim: onde é que dói? Aí eu peguei no médico assim: dói aqui, doutor, aqui, ó, tocando no médico, né? Aí o doutor ficou todo desconfiado, né? Em vez de eu dizer a ele onde doía em mim, né? Aí eu toquei nele: dói aqui, mais ou menos, nessa região aqui, ó, doutor. Eu digo: oxe, eu vou. É porque normalmente quando eu tô cansado, eu tô doente, eu acabo brincando mais um pouco do que o normal, sabe? Quando eu tô muito, assim, normal, saudável, com muita energia, eu fico quieto. É quando a bateria tá perto de acabar, alguma coisa assim, eu começo a conversar, a brincar.
Aí numa maca, meu filho, numa maca, cheio de sedativo, eu odeio ir ao médico por causa do rim. Tem que levantar a blusa, que ódio. Pois é. E a nossa máquina humana não passa de uma máquina, né? É, não passa de uma máquina descartável. Mas não há do que se desprezar, né? É, quem ama seu corpo o alimenta, não é isso que a sabedoria diz, né? É, quem ama seu corpo não o maltrata, antes o alimenta. Meu primo faz a mesma coisa. A gente foi pegar o cavalo, disse, dá nos espinhaços, deu no meu. Pois é. Ó, a gente acabou de ler esse tantinho aqui, ó. Esse tantinho aqui, né? Que falava sobre o tema do caleidoscópio, lembra? A gente vai entrar agora no tema sobre amor. Poesia, leitura de texto, algumas historinhas do Rubem Alves, sabe? A gente vai vir pra cá, ó. Amor. Já entregaram ontem assim, eu sou péssimo no amor. Aí existe não sei quantos tipos de amor, né? Amor eros, que é o amor de casal. Amor ágape, que é o supremo, né? Amor filos, fraterno, um monte, né? Afinal, o que é o amor, né? Tem um comentário sobre o amor que é um casal, né? É um casal conversando. Aí diz assim: amor, você me ama? Amo sim. Mas como você explicaria isso? Aí a resposta foi: não há como se explicar o que é o amor. Não há ninguém que alcançou essa proeza. Porque assim que se fizer essa interpretação e for dada essa explicação, o amor deixa de ser amor. E os dois silenciaram e ficou tudo em paz, tudo bem. Eu digo, rapaz, que negócio, né? No dia que eu me explicar, no dia que eu conseguir explicar para você o que é amor, pode ter certeza, já deixou de ser. Porque amor não se explica, não se interpreta. Sabe? Amor se faz pela ação, né? Alguma coisa assim, né? Amor se faz no sentir e não no entender. Já foi casado? Eu sou casado. É, palmas, né? Aí tem disso, sabe? Que não é bom explicar coisas sobre o amor, né? O amor na essência. Sim, sou casado. Casado, sim. Tranquilo. Quem gosta de falar muito sobre o amor, se eu não me engano, é Khalil Gibran. Já ouviu falar em Khalil Gibran? Khalil Gibran. Que maravilha, né? Khalil Gibran, ele meio que tem um romance com isso, né? Com essa fala, com essa vivência, com essa experiência. E não usa aliança, uso não. Não no dedo, né? É. Usa aqui, ó. Já viu, não? É estranho esse tipo de coisa, é? Os moldes da sociedade, né? Que temos que cumprir. Casamento no religioso, no civil. Tudo conforme manda o figurino, não é isso? É o nosso enlace é no coração. Ninguém precisa estar sabendo, sabe? Não é algo para estar sendo proclamado. Ah, porque isso, é porque eu sou não sei o quê, diz assim, né? Tem muito que acontece assim, né? Não. Tem muita coisa que acontece assim, né? Essa questão
orgulho gay, orgulho do autismo, orgulho da doença não sei de onde. Eu ainda não vi orgulho de ser hétero. É muita resenhazinha, sabe, que o mundo traz, muito estranho, né? Também não usa aliança, usa largador, nada, apoia. É um trabalho, né? É como se fosse um trabalho, eu não tô aqui brincando, tô aqui transmitindo um conhecimento, por assim dizer, às vezes, né? Uma leitura. Tem tantas pessoas, Stephanie, que estão relatando que estão se sentindo melhor, sabe? Através de alguma coisa, né? Que a gente às vezes transmite, não por nós. Se não é eu que faço, outra pessoa faz, sabe? Mas é algo que não é. A gente não se apega, a gente não. A questão do transmitir o conhecimento, né? Poxa, esses pensamentos que tu tem é muito massa, que eu tenho, né? São meus não, viu? Esses pensamentos não são meus não. É que no meio do caminho, né, eu fui colhendo. Alguém plantou, né? Não. Tem filho, tenho não. E a gente meio que vai colhendo e vai replantando aquilo que a gente tem, né? Por significado, tem por importância, pretende não. Ó, o tema sobre o amor, vamos começar a leitura, né? 16 e 24. Eu não posso exigir isso, né? Tomara que ela sempre te apoie, eu não posso exigir isso, Mas uma expectativa positiva aqui é gerada, né? Já tive um, teve um já, Stefan. Ó, faz 22 minutos que a gente já tá aqui no instante e passa, né? O nosso tempo aqui é ligeirinho. Não é isso? É interessante ficar em pé aqui. Eu não estou acostumado a fazer live em pé, né? Eu fico me mexendo sempre, né? Que meu corpo fala, né? Coisas da vida. Dizem que tem um roteiro, né, Steph? Dizem que tem um roteiro para cada personagem, né? Para cada bonequinho que vem para esse mundo. Tem um roteiro estabelecido. Meu pai e minha mãe, por exemplo, sabia que vinha um menino, mas não sabia que ia se tornar esse menino aqui, né? Colocaram o nome, um monte de coisa. O que é que você vai ser quando crescer? Seus pais eram crianças como você, né? Aquela música de Renato Russo, né? Legião Urbana. É sempre um momento de reflexão, né? Você acaba estando perto da pessoa, você vai refletindo junto com ela. Feito espelho, né? Refletindo, né? Ó, a primeira leitura, o texto, em seu título diz assim, ó. Mastectomia. A mulher havia perdido um seio. Chorando, ela abraçava o marido, sentindo-se mutilada na sua feminilidade e beleza. Como poderia continuar a ser amada pelo marido? O marido a aperta carinhosamente contra o peito e lhe diz: de agora em diante, ao abraçar você, o meu peito estará mais perto do seu coração. Esse Rubem Alves é cada leitura, viu? Que lindo, né? Esse Rubem Alves é virado, né? Tá brincando, né? É um textinho do tamanho de nada, mas que parece que vai lá na alma, né? Alguma coisa assim, né? Já vai certo. Né? A delicadeza, né, de tratar as coisas, né? Tem um filósofo, se eu não me engano, o nome dele é Sêneca. Ele diz que sofremos mais na imaginação do que na realidade presente. É esse tipo de coisa, né? Quando acontece alguma coisa, entre aspas, ruim, algum dano, né, na máquina, na nossa máquina, e a gente se coloca no lugar de desprezo, às vezes, né? E às vezes a gente tá perto de uma pessoa que tá ali, né, pra servir de ponto de apoio, talvez, né? Abraçar, mais próximo do coração. Estou passando por isso, mas
Ao contrário, meu namoro está com câncer. Seria o namorado? Eita, o comentário de Sr. Whiteman aqui, né? Namorado, né? Tá vendo? O que é que a vida tem para nos ensinar nesses momentos tão periclitantes, né? Que a gente parece que não tem solução para nada, né? Às vezes a gente poetiza uma situação para poder aliviar um pouco do nosso peso e acaba aliviando o peso do nosso semelhante também, talvez, né? Nosso companheiro, companheira, nosso parceiro. Não é isso? É bem delicado, né? Esse tipo de situação, né? Algumas vezes esse tipo de coisa acontece para nos aproximarmos até mesmo de nós mesmos, né? Não só do outro. É um turbilhão de informação, né, que nos preenche, né, às vezes, né, emoção pura, né? Mas vamos vencer. É sobre olhar no relógio e ver o ponteiro rodando 10 vezes mais, não é isso? Tá vendo? Que possa ser superado, não é isso, né? Próxima leitura. O título diz assim: O limite da paixão. O mandarim estava apaixonado por uma cortesã. Serei sua, disse ela, quando tiver passado 100 noites a me esperar, sentado num banquinho, no meu jardim, embaixo da janela. Mas, na 99ª noite, o mandarim se levantou, pôs o banquinho embaixo do braço e se foi. Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, página 96. Para quem quiser pesquisar, não é isso? Para poder ler a história toda. É um fragmento. O limite da paixão. Estou apaixonado. Vamos ver até onde isso vai dar, né? Assim, né? Serei sua, mandarim, se você cumprir essa proposta que eu coloco para você. Vai ter que sentar debaixo da minha janela por 100 noites. 100 noites. Na 99ª, ele pega o banquinho e vai embora. Tem limite, né? Paixão tem limite. O que seria uma cortesã, né? E aí, o que é que você acha que seria uma cortesã? Ou por definição do dicionário, o que seria uma cortesã? Uma mulher, uma moça não casada, uma moça não casada, uma jovem, em busca, né, de um companheiro. Seria mais ou menos esse o contexto. Leitura 3, Compaixão é o título. A gente vai fazendo assim, sabe? A leitura de forma livre. E no que a gente for refletindo, for sentindo, a gente vai compartilhando um com o outro. Vocês daí, eu daqui. Como a gente está fazendo, né? Há 15 encontros, ó. Esse é o 15º encontro da gente aqui no Pincel e Verso Cast. Esse autor é show, Rubem Alves. Compaixão. Vou ter que sair rapidinho. Eu amei a live até agora. Até breve, até breve. Muito obrigado pela visita, Stephanie. Compaixão. Diz assim, ó. Minha neta, Camila, estava chorando aos soluços. Fui conversar com ela para partilhar da sua dor. Ela me explicou.
Vovô, eu não posso ver ninguém sofrer. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, meu coração fica junto ao coração dela. E aí eu choro com ela. Compaixão. Que hoje a gente escuta muito sobre empatia, né? Talvez, né? Não sei se vocês escutam, né? Também. Ter empatia pelo seu semelhante, ter empatia pelo outro. Altruísmo, se enxergar no outro, que seria o contrário do egoísmo, o contrário do julgamento, né? Tem uma frase, né, que o próprio Jesus, né, ele faz com que a gente reflita em cima disso, né, que ele vai dizer: alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem chora. Nanda, não é isso, Nanda? Se colocar no lugar do outro. Veja só que delicadeza, né? Na essência, somos um. Na essência, sem essa capa, né? Sem o RG, sem o CPF, sem o nome, somos um. Na essência, estamos individualizados no corpo. Se colocar no lugar do outro é se enxergar como sendo um, por assim dizer. Não estabelecendo uma nova regra, né? Aqui, né? Deus me livre. Mas você sente isso, né? Quando uma pessoa se alegra, normalmente a gente vê muita contradição, né? Algumas pessoas dizem assim: você está muito feliz. Não estou gostando disso, não. Estou me incomodando, ó. Li a Bíblia toda, mas tem muitas palavras difíceis. Tem que colocar um dicionário de lado para poder fazer a tradução, né? Eu fazia isso quando era criança. Eu não sei se é essa a questão, o contexto, né? Porque a Bíblia em si, ela é símbolo. Ela não é letra. A não ser para os catedráticos, né? Os teólogos, os especialistas, né? Os senhores da lei, como Jesus falara, né? Na sua época, né? Falsos mestres, raça de víboras. Esse é o Jesus que se apresentou para mim. O Jesus que eu conheci na essência, ele vai além da Bíblia, sabe? Ele sou eu. Ele não é manso, não. Ele é um desperto, iluminado. Não, a Bíblia é contada através de metáforas. Perfeito. Para alguns personagens, né? Por vezes poetas, artistas, tem um quê de apurado para poder enxergar, né, essas figurinhas, essas metáforas, as parábolas. Né? Algumas pessoas são mais pneumáticas, outras são mais presas à letra, não é isso? Acontece. Quem é mais preso à letra se incomoda muito com quem é mais fluido, né? Como o ar. Eu ainda vou ter que entender esse sentimento. Tá faltando isso. Entender esse sentimento, né? Aí acaba ficando no entender. Mas esse processo é natural, né? Por assim dizer. Alguns dizem, né? Não te preocupes com o tempo, nem com a hora, né? Quando acontecer, provavelmente você não vai ter percebido, vai ter que perceber depois. Eu gosto da parábola dos dois filhos. Melhor fazer sem dizer do que dizer que vai fazer e não fazer. Perfeito, né, Nanda? Interessante. É o filho, né, que quer dizer sim sempre para o pai, né? Eu vou, pai. Eu vou.
Normalmente é esse que não vai. Mas aquele que diz, eu não vou, eu não quero ir, me deixa aqui. De repente ele se levanta. Parece que é um chamado, né? Dá uma coceirinha assim, né? Atrás da orelha, no coração. Aí a pessoinha que disse não se levanta e vai fazer o que o pai mandou, né? O que o pai solicitou, o que o pai pediu, o que o pai ordenou. É interessante essas parábolas, né? É como se estivesse descrevendo um drama, não dos personagens em questão, mas dos personagens que eu e você estamos, né? É como se, quando eu estou aqui com vocês, nesses momentos, né, eu me sinto como o semeador que saiu para semear a boa semente, sabe? Entre aspas, né, a boa semente. Que as palavras, por assim dizer, às vezes se torna isso, né? Um para o outro, né? Essas palavrinhas que estão aqui no livro, ó, são sementes. Eu vejo um pouco dessa forma. E eu estou colhendo e dando um pouco na boca de vocês aqui e botando na minha também, né? Eu estou experimentando aqui, vendo se tem alguma coisa e dou para vocês. Já é o fruto, no caso, nessas palavrinhas aqui, que Rubem Alves ele já se foi, né? É a forma corpórea dele se desfez, né? Desencarnou. Morreu, né? Se transformou. Ó, próximo texto. Mistérios do Amor. É o título. Aí diz assim, ó. Um amigo médico contou-me o seguinte. Ele era médico de um leprosário. Leprosos, estigmatizados, deformados, isolados. As enfermeiras eram freiras. Ali passavam a sua vida. É extraordinário o que o sentimento religioso é capaz de fazer. Uma das freiras teve uma infecção urinária. Teve de fazer um exame de urina. Juntamente com todas as informações patológicas, o laboratorista encontrou na urina evidências do amor. Muitos espermatozoides. Ele respeitou esse segredo. Não colocou essa informação na folha do exame. Mistérios do amor. Deu para sentir um pouco desse drama? O contexto, né? Às vezes a gente é colocado nesse tipo de situação, né? Quando não nós, alguém por nós, não é isso? Ai de quem vem o escândalo, não é isso? Há de se ter muita sabedoria para se comportar, né, num momento desse, né? Obrigado por curtir a live, obrigado por estarem aqui, né, por interagir também conosco, por compartilhar. Eu vi que teve alguns compartilhamentos. Obrigado pelos presentes também, né, que dá esse apoio, né? Tá certo? Eu tô mais ou menos aí 4 meses e um pouquinho no TikTok. Eu tô considerando um trabalho já. Pela manhã e pela noite eu faço pinturas em aquarela e conversamos. Na parte da tarde eu comecei há pouco tempo a fazer leituras de poesia e textos. A câmera está espelhada? Eu acredito que sim. É.
naturalmente, né? Para eu poder levantar a mão esquerda e vocês saberem que é a mão esquerda que eu estou levantando. Não sei como é que fica aí para vocês. A câmera tá frontal, né, aqui para mim, né? Tá certo? Vamos lá para o próximo texto. Diz assim, ó, amantes, o título. Gosto da palavra amantes. Diz assim: amantes são aqueles que se amam. Os amantes, separados pela distância, sentem saudades. Alegram-se com a memória do rosto da pessoa amada, diferente das palavras marido e esposa. Para se ser marido e esposa, não é preciso amar. Ouvi de um padre, na sua homilia aos noivos, o que os une não é o seu amor, é o contrato. Padre ortodoxo, aquele. Conhecia bem a teologia da igreja, porque para a igreja o que une as pessoas não é o que elas sentem, é o ato sacramental que o sacerdote executa. E se é Deus que executa, não pode ser desfeito. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. A rejeição do divórcio por parte da igreja nada tem a ver com o seu amor pela família. O que está em jogo é o poder divino da igreja para unir. Se ela aceitasse o divórcio, estaria confessando que o sacramento do matrimônio não é coisa divina. E com isso, estaria se desqualificando como legítima representante de Deus. Acho que o certo seria dizer: aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Se separou, é porque Deus não juntou. Alguns pensamentos de Rubem Alves, sabe? Notei por conta da assinatura do quadro. Sônia Maia, excelente dia. Boa tarde. Bem-vinda. Ó, tá sendo lido de trás para frente, né? Percebe? Essas questõezinhas, né, que a gente aprende no catequismo para quem fez, né? Quando não, a gente aprende de forma por fora do que se estabeleceu como representante de Deus na Terra, né? O papado, que é um rei, esse envolvimento, né, da Igreja Apostólica Romana, né, que se estabeleceu até hoje como um reinado, como se dissesse assim. No lado oriental, lá, por exemplo, na China, existe um Império Chinês. Voltando para cá, para o Ocidente, temos um reinado que é exercido pela imagem do Papa, o Pontífice, né? Aquele que faz contato direto com a representação aí, sendo colocada diante do povo, das pessoas, como representante de Deus. E que quando um se vai, né, morre, ou em casos especiais, é substituído por outro homem. Né? Aí vem um pouco dessas historinhas, né? Concílio de Nicéia, cruzadas, templários, maçonaria, tanta informação às vezes, né? Que a gente fica só observando esse tipo de coisa acontecendo e meio que sem ter muito o que fazer, porque existem os donos do mundo, entre aspas, né? E para o casamento, realizado de forma religiosa, através dessa instituição, né, que se estabeleceu, entre aspas, né, de forma forçada, ninguém pediu, entre aspas, né, alguém pediu, né? Como no Antigo Testamento, né? Se eu não me engano, o primeiro rei ali de Israel foi Saul.
O povo pedia um rei. Não queria mais estar com tanto contato direto com a própria divindade. Algumas reflexões, né, do Antigo Testamento, para trazer um pouco dessa ideia até chegar nos tempos atuais, de forma muito ligeira, né? Há de se estudar muita coisa, mergulhar, né, dar um mergulho. Próximo texto, o título diz assim, ó. Não é isso, Nanda? Pediu um rei e ganhou escravidão. E quem não pediu rei acabou tendo que se submeter ou ser subversivo ao sistema que foi imposto, porque não compactuava, né? E isso não só para aquele povo, parece que tem uma reverberação para toda a terra, né? Até hoje a gente meio que a gente vivencia isso, por exemplo, até eu poderia me colocar dessa forma, poxa, algumas pessoas me chamam de mestre, é um carinho, eu aceito isso como um carinho, mestre da aquarela. Eu sou um aprendiz, não tem muito o que fazer não. Mas é como se eu escutasse aquela voz do povo lá na antiguidade dizendo: queremos um líder, queremos um chefe, queremos um rei, queremos um imperador, queremos um ditador, queremos tanta coisa. E depois ficar enlaçado por esse desejo tão, né, infantil, por assim dizer, porque algumas pessoas não vão conseguir dar destino à sua própria vida. Elas vão precisar de uma pessoa que tem, né, sempre esteja assim. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso e faz aquilo outro. E às vezes a pessoa não tem conhecimento, não tem consciência para estar tomando. Curiosamente, isso acontece no reino animal também, não é isso? Os golfinhos são um exemplo disso, né? Próximo texto. Quem não pode transar, não pode casar. Esse é o título do texto, né? Não sei se esse tipo de tema pode receber restrição aqui, mas são palavras que, né, dá entendimento. A plataforma sugere que menores de 18 não estejam aqui, né? Me chamaram de professor hoje, eu fiquei pensando, eu nem tenho conhecimento tanto, né? É o conhecimentozinho que você tem apenas pequenininho, né? Que parece que está transmitindo algum conhecimento e algumas pessoas já lhe reconhecem. É fogo, é sem controle, senhor Aitman. Aí eu fico, entendo como um elogio assim, né? Algo mais doce, né? Um carinho. É para não estar xingando ninguém, que eu não, Deus me livre, eu não vou, tá doido, eu vou destratar ninguém por causa disso, não. Diz assim, ó. Faz tempo escrevi um artigo com esse título, Rubem Alves. Quem não pode transar não pode casar. Uma enfermeira e seu paciente paraplégico se apaixonaram e queriam casar. Mas, por ser paraplégico, o homem não poderia ter relações sexuais. Queriam casar por puro amor. Mas o bispo proibiu, alegando que a sã doutrina da igreja estabelecia que a função do casamento é a procriação. Daí o título do meu artigo. Quem não pode transar não pode casar. Com os progressos da ciência, poderá chegar um dia em que a igreja exigirá um espermograma dos noivos e os estéreis estarão proibidos de casar, bem como os velhos. O Rubem Alves, não sei se já deu para perceber, ele tem uma veia provocativa, principalmente quando envolve a questão assim, né, de tabus, de algo que foi estabelecido de forma absoluta, que ninguém pode questionar, que ninguém pode pensar, ninguém pode falar. Tem até uma música, né? Obrigado pelo efeito aranha, né?
Fogos de artifício, efeito aranha. Maravilha. Deixa a pessoa pensativa, porque o que a pessoa transmitir pode influenciar outras. É, exatamente. Por causa disso que a gente, assim, pelo menos eu, né, tenho muita prudência, eu tenho muito cuidado, assim, uma cobrança excessiva sobre mim. Porque tem muito conhecimento que ele não é meu. Basicamente, todo o conhecimento que eu tenho, que eu passo para vocês, que passo para mim também, né, não é meu. É fruto de especulação. É fruto de interpretação, multicores, né? As coisas vão se misturando, vão se envolvendo, daqui a pouco se transforma em outra, daqui a pouco a gente tá meio, né, dançando, né? Aí já viu. A mera tá feita, né? A mera, é. Quem diria, né, que estaríamos aqui, por exemplo, contestando algo que foi fundamentado há quase 3 séculos atrás. Era loucura, né, para quem dizia assim que não era possível esse tipo de comunicação sem fio. Para quem conhece Nikola Tesla, a rede Wi-Fi, né? Essa comunicação mais quântica, mais, poxa, como é que a gente, eu tô com um aparelho aqui que ele não tem fio, ele tem uma bateria, ele tem componentes, né, elétricos que faz com que a minha imagem seja projetada para vocês aí. Portugal, tem gente que vem me visitar aqui, né? Portugal, Espanha, vocês aí que estão no Ceará, tantas coisas, né? Depois da minha live, teve muita gente perguntando onde, com quem curso eu aprendi sozinho. Respondo o quê? Se você for autodidata, pode dizer que é autodidata. Autodidata é aquela pessoa que assiste, que lê sozinho, né, algum conteúdo e consegue reproduzir. Até mesmo transmitir o conhecimento porque teve que assimilar antes, sabe? Quando você não é autodidata, você precisa de um professor, de um instrutor, de um mentor, de um guia, um guia de perto, né? Um mentor de perto. Não é feito, poxa, eu estou aqui conversando com vocês e passando algum conteúdo, alguma dica, algum fundamento do desenho. Você, de forma autodidata, você está absorvendo aquela ideia. Mas se eu tiver realmente que pegar na sua mão, fazer o acompanhamento, aí você realmente precisa de uma pessoa perto. Aí você diz, eu aprendi com fulano de tal. Ele é professor, sabe? Até certo tempo eu fui autodidata. Em outro momento eu fui descobrindo outras coisas que estavam com alguns mestres. Aí eu fui desenvolvendo aquilo que eu sabia. Eu aprendi a tocar violão sozinho. Isso é autodidata, né? É. Se você, né, desenvolver a aplicação das notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, muita coisa, né? Sozinho, através de leitura de, né, partitura ou revistas, né? Que tem revistas que ensinam, né? Pronto, você é autodidata. Você não precisa de um professor do seu lado. Oi, Lara, excelente dia. Oi, você gostou do meu desenho? Com certeza, me senti bem. Posso dizer que me senti bem. Obrigado por compartilhar comigo, tá certo? Próximo texto. O título diz assim: é difícil dizer que se ama. Diz assim: havia uma moça que passava sempre de frente da minha casa. Eu a via do outro lado da rua. Ela tinha um defeito na perna que a fazia mancar. O seu rosto tinha uma suavidade, uma beleza que me encantava. E eu ficava com vontade de atravessar a rua e dizer-lhe: eu acho você muito bonita. E voltar correndo para dentro de casa. Nunca tive coragem. Tive medo de que ela me considerasse um velho desrespeitoso, dando-lhe uma cantada. E eu fico a me perguntar: por que é tão difícil dizer aos outros o quanto
Gostamos deles. Interessante, né? Teve uma pessoa ontem que, acho que foi ontem na live, disse assim: Você é uma pessoa muito bonita, eu gosto muito de você. Eu disse obrigado pelo carinho, pelo elogio. Aí depois ela complementou, com respeito, claro. E meio que isso está na sociedade, né? A gente não pode elogiar ninguém sem que a gente tenha que projetar algum pensamento em duplo sentido, que foi isso que a gente aprendeu, né, entre aspas, né? Nem todos aprenderam dessa forma. Alguns se comportam de forma totalmente diferente, com singeleza, não é isso? Com bom trato, com consciência. Da mesma forma que diz, tu é feio, tu é bonito, tu é belo, tu é bela, tu é formoso. Mas a maioria das vezes, né, como foi colocada, foi deturpada, né, a questão da sexualidade, né? Tudo é banda voou, tudo é duplo sentido, tudo meio fica jogado. Ninguém pode dar um elogio a ninguém que já pensa que é outra coisa. Sabe? Também se a pessoa pergunta demais, já acha estranho, né? Não, para que você está querendo saber algo mais pessoal? Para quê? Vamos ficar na leitura, vamos fazer o desenho. Tem muito disso, né? Na sociedade, né? É investigador, é alguma coisa, né? Eu não sei falar isso da obrigação por elogios. Aconteceu ontem. Esse tipo de coisa acontece assim que você, não, tudo bem. Aceita como elogio de forma carinhosa, né? O curioso é que ao seu redor vai ter pessoas que vai estar pensando no duplo sentido, talvez, né? Aí o clima já pesa, fica meio chato. É muito estranho a forma que se formou, né? Que ainda está sendo moldada a sociedade, né? A sociedade se faz de pessoas, né? Pessoas estigmatizadas, pessoas muito limitadas, né, no seu pensamento, né? Devido, né, à forma que foi abordado o mundo para ela, né? Tem isso também, né? Próximo texto: encontro e separação. Vou fazer essa leitura e outra para a gente poder encerrar, tá certo? Encontro e separação. Diz assim: amor é isto. A dialética entre a alegria do encontro e a dor da separação. E neste espaço, o amor só sobrevive graças a algo que se chama fidelidade, à espera do regresso. Quem não pode suportar a dor da separação não está preparado para o amor. Porque amor é algo que não se possui, jamais. É evento de graça. Aparece quando quer e só nos resta ficar à espera. E quando ele volta, a alegria volta com ele. E sentimentos então que valeu a pena suportar a dor da ausência pela alegria do reencontro. E sentimos então que valeu a pena suportar a dor da ausência pela alegria do reencontro. Encontro e separação. Dizem que quando você de fato está pronto para dizer te amo, é quando você está pronto para não colocar limites na outra pessoa. É para não trancafiá-la, é para não aprisioná-la, é para deixar ou simplesmente contemplar o que a outra pessoa é. É a questão do amor ágape, o amor incondicional, que não tem muita explicação a ser dada, apenas ser vivida, sentida, colocada em prática, né? Estou indo embora. Diga-me pelo menos um motivo.
Não tenho motivos a dar. Pode ir. Alguma coisa assim, né? A dor, ela vai existir, sabe? Porque a gente meio que foi programado dessa forma, nosso corpo, né? Queria falar assim, né? Eu tive que desacelerar muito, senhor Whiteman. Eu não sei se está se referindo ao jeito de eu falar, mas eu tive que desacelerar muito, observar muito, contemplar muito, sem pedir explicações, sem querer entender nada. Eu digo, eu só quero saber. Eu não preciso entender muito, não. Eu quero saber, saber, saber. Que é o que somos em essência, né? Esse corpo, essa capa, né? A essência da capa. Homo sapiens sapiens. Homos pensantes. Regra geral, né? Existe tanto tipo de homo, né? Homo pan, homossexual, homo hétero, né? Um monte de coisa, né? Somos homo do saber. Homo sapiens sapiens. A essência da capa, né? Da forma que foi programada, projetada, alguma coisa assim, né? Aí eu não sei se você se refere à questão da minha forma de falar. É peculiar. Acontece com algumas pessoas, com outras não. Com outras tem outra atividade. É feito o corpo, né? O corpo tem vários membros, né? Cada um colocado no seu lugar. O dedo mindinho do pé, normalmente ele não vai brigar com o dedo mindinho da mão, né? Cada um tem uma função. Talvez estabelecer equilíbrio, uma das primeiras funções, né? Percebe? Quando uma pessoa não escuta com o ouvido, ela meio que fica desequilibrada. Quando não enxerga, quando não tem um membro, né? Um braço, uma perna, fica meio desequilibrado, né? Próximo texto, o título é Demografia. Diz assim: a obrigação de realizar o ato sexual tem a ver com a demografia dos céus e dos infernos. É preciso completar, é preciso completar o número dos salvos e dos condenados para que a divina comédia chegue ao fim. O objetivo da união sexual não é a realização do amor. O amor é sentimento humano. O objetivo da união sexual é a procriação. Essa é a lei da natureza. Deixa eu ver se bateu aqui 1 hora de transmissão. 1 hora e 3 minutos. Interessante, né? Muitas coisas. Essas folhinhas que a gente começou a ler fala sobre o amor, mas o amor de forma assim, algo prático, não como uma explicação do que é o amor, sabe? Essa coisa mais imaginativa, fantasiosa. É algo mais prático assim, né? Que se faz no dia a dia. E Rubem Alves ele traz um pouco dessa dinâmica, né? Dessa provocação, sutil provocação, que faz a gente pensar um pouco, embora seja com os pensamentos que ele está nos dando, né? Com o pensamento que ele nos oferece através do livrinho que ele escreveu há um bom tempo atrás. E aí a gente vai fazendo a leitura, vai tendo esses momentos de encontro e desencontros, felizes pela possibilidade de se reencontrar aqui de novo no Pincel e Verso Cast, número 15 hoje é. E assim podermos, talvez, né, nos tornarmos pessoas melhores à medida que a gente vai ouvindo essas pequenininhas palavras que podem nos tornar homens, e isso envolve o gênero, né? Homo sapiens sapiens. Homens mais elevados, mas não para pisar em ninguém. Mas se for o caso, para nos inclinarmos e dar a mão, né, ao outro para puxar para cima. Não é feita aquela simbologia do caranguejinho, não, né? Já viu aquela simbologia do caranguejo? A simbologia do caranguejinho
é que tem um monte de caranguejo, né? Siri na lata. E eles estão muito acostumados ali, muito tempo, mas aí aparece um caranguejinho e ele quer sair de dentro da lata. Quando ele está perto de sair, aí o que está lá embaixo vê um movimento estranho, ele vai e pega na patinha do outro, né? E puxa. Já tinha visto essa analogia daquele que te puxa para baixo, né? Tem a analogia também do sapinho, né? Do sapinho em água fervente, que dizem que o sapinho ele não sente a água ferver, porque o corpinho dele, né, vai se moldando à temperatura, ao clima, vai dando concreção, né? E ele vai ali, só. Aí é quando coloca um monte de sapinho na água fervente, aí tem um que se acha meio desconfortável e quer sair da água. Aí ele não sabe se sai, porque ele vai constranger o grupo, né? O grupo vai constranger ele, dizendo: tu só quer ser o bonzão. Não era melhor que tu tivesse ficado aqui, junto na água com a gente, para a gente poder explodir, pegar fogo, todo mundo junto, morrer, né? Eu tava vendo, tu tava vendo isso? É interessante, né? Essas analogiazinhas que a gente usa. Isso é parábola, né? Metáfora. A gente pega a figura de linguagem e encaixa né? Na vida do homem. É o poeta, né? Que ele faz isso, né? Ele pega símbolos como sapos, animais diversos e enquadra, né, o homem naquela situação. Tu se enxerga, homem, nesse exemplo aqui? Se sim, tenta te melhorar a ti mesmo. Não fica colocando isso como desculpa para continuar fazendo malefícios e maldades por aí, não. Mas é sobre biologia. A temperatura dele faz isso, né? Pronto, é algo mais científico, concreto, não é isso, senhor Whiteman? Quando eu digo senhor Whiteman, parece que eu estou falando com um lorde, sabe? Um conde, um representante do rei, ou o próprio rei. Tacar a febre. Tem essa sensação. Tá certo, gente? Obrigado por quem pôde acompanhar até aqui, mas esse Pincel e Verso Cast, esse foi o número 15. Amanhã provavelmente né, possa ser que aconteça da gente se encontrar novamente aqui. Um forte abraço no coração e até breve. O povo diz isso, né? Parece que tá falando com um velho.